Pessoal, existem algumas formas de investir no exterior e uma delas é por meio de fundos de investimento. É por isso que a gente aqui na Suno criou o Suno Global Equities. Léo, fala um pouquinho melhor para a gente sobre o fundo. O Suno Global Equities, ele é um fundo de investimento gerido por nós aqui da Suno Asset, por nós aqui da Suno, cujo objetivo é investir em ações globais, ações internacionais. Então o nosso foco aqui de análise, de research e de investimento são em ações listadas, principalmente na Bolsa dos Estados Unidos, que é a maior bolsa de valores do mundo. Então lá hoje a gente tem mais de 6 mil empresas listadas, entre companhias do próprio Estados Unidos, mas também da Europa, da Ásia e também aqui, por exemplo, do Brasil. Nós temos empresas brasileiras também listadas lá na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo. Então o objetivo dele é investir em ações globais. E como vai se dar o investimento da carteira dele? Ele pode investir até 100% em BDRs e no máximo, ou seja, se a gente decidir abrir mão de um percentual desses BDRs, a gente pode ir até 20% em ações internacionais, ou seja, comprar as stocks mesmo, as ações direto lá no exterior. Então até 20% em ações internacionais e esses até 80%, ou se abrir mão das stocks, até 100% em BDRs. Então ele é um fundo completamente voltado para o investimento, seja via BDRs ou seja via ações internacionais, foco em investimento global. É importante destacar um ponto que o fundo ele tem exposição cambial. A gente quer isso, inclusive é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, o pessoal pergunta, por que vocês não cancelam, vocês não usam algum tipo de derivativo, alguma proteção de carteira para não ter a exposição cambial? A gente quer ter, primeiro porque isso traz diversificação, traz descorrelação e também expõe o patrimônio dos nossos cotistas a uma moeda forte. Então, por isso que a gente quer ter essa exposição à variação do dólar. Entre as principais razões para investir fora do Brasil está a preservação do poder aquisitivo do investidor. A cada crise, o real desvaloriza e investir no exterior ajuda a proteger o patrimônio. A diversificação geográfica reduz riscos relacionados à economia de um único país, como mudanças na política governamental ou nas taxas de juros. Quando o Brasil passa por uma crise, a economia toda é afetada negativamente. Mesmo que o portfólio seja diversificado de forma setorial, se a bolsa toda cai de forma mais forte, é provável que seu portfólio fique correlacionado a uma tendência de baixa. Na B3, a Bolsa Brasileira, são negociadas ações de um número restrito de empresas, representando mais ou menos 1% do mercado acionário global. Aqui, são 300 empresas listadas. Na Bolsa Norte-Americana, são mais de 5 mil empresas. E mais que isso, investir em bolsas internacionais pode te dar acesso a setores que não estão disponíveis no mercado local. Veículos elétricos, segurança digital, semicondutores são tendências que você só encontra lá fora. Além disso, há a possibilidade de ficar exposto a moedas fortes. O dólar, por exemplo, é mais líquido, resistente à inflação e estável que o real. No entanto, investir no mercado internacional também envolve riscos, como risco cambial, risco político e risco regulatório. Vamos falar agora sobre as posições do fundo. São aproximadamente 18 posições, são alguns cases. Eu vou escolher 2 cases aqui para o Léo falar para vocês. Google e BNI Mellon. Começando primeiro com o Google, Acho que todo mundo conhece, já usou o Google pelo menos uma vez na vida, O Google é uma das maiores empresas do mundo e a principal linha de receita dela vem de ads, de anúncios. Então você pode, por exemplo, uma empresa pode patrocinar para poder ter o seu site, enfim, um anúncio, um destaque. E essa linha de receita de ads, que a gente fala, é uma das principais hoje que o Google tem. Ele também tem outras fontes de receita, como por exemplo o YouTube, Então ele também tem um braço ali de comunicação e de redes sociais muito forte e é daí que vem majoritariamente os resultados. Ela é uma empresa que vem crescendo consistentemente todos os anos, seja tanto em receita quanto também em margens, e é uma empresa que a gente gosta bastante, porque ela é anticíclica, então, querendo ou não, ela acaba protegendo o investidor por ser um business mais perene, ela não é tão dependente dos ciclos econômicos, e a gente vê hoje ela negociando um valuation bem atrativo, na casa ali de 18 vezes preço-lucro, quando a média das empresas de tecnologia é cerca de 25. Então a gente entende que tem um potencial ali de upside para ela. Agora falando sobre a Mellon, a gente tem passado por um momento em que o mercado como um todo tem questionado bastante a saúde dos bancos, não só, por exemplo, aqui no Brasil, como também principalmente lá nos Estados Unidos. A gente teve a quebra de 2 bancos ali, principalmente o Silicon Valley Bank, que era bastante exposto a startups. Só que a gente tem na Mellon, na BNY, um case diferente. Primeiro porque ela não é um banco de crédito,
Hoje, mais de 80% da receita dela vem da linha de serviços, como, por exemplo, a administração de fundos e serviço relacionado a banco de investimento. Então, ela não é um banco muito exposto a crédito. Então, isso por si só já protege ela de cenários mais adversos, em que você tem um aumento da inadimplência, por exemplo, e a gente vê ela negociando também hoje a um valuation bem atrativo, né? Então, a gente vê ela ali na casa de 15 vezes preço-lucro para esse ano de 2023 e negociando a menos de uma vez o valor patrimonial, o que para um banco é bem barato, por isso que a gente também gosta da BNY. A Ficus Capital é um escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP. Contamos com 1,3 bilhão de reais sob assessoria, selo Private, que representa a capacidade de atender clientes acima de 10 milhões de reais de patrimônio e mais de 1.000 clientes. Para acessar o fundo Suno Global Equities, é necessário ter uma conta XP na Ficus Capital. Entre em contato para saber mais.